Você perguntou sobre da curiosidade, sobre conhecê-los, sim. né? É uma coisa que eu realmente não desenvolvi, juro pra você. Porque eu acho que assim... Será que tem aquele sentimento, eles não me quiseram, eu também não quero saber quem são eles? Então, pode ser que tenha. Eu acho que talvez exista uma questão com a rejeição. Só que, na verdade, eu admiro o gesto. Então seria um pouco Sim. incoerente da minha parte falar em abandono, em tipo, não me quiseram. Eu acho que automaticamente talvez crie um universo de uma situação com a rejeição, mas não tenho mágoa. Sim. Então eu acho que é uma soma dessas duas coisas. Eu acho que o fato de eu não ter mágoa. E você tem que tirar qualquer coisa de Não, mágoa do seu exato, coração, exato. porque ninguém sabe a vida de ninguém. Sim. O que eles estavam passando naquele momento, a gente não sabe. Eu acho assim, eu acho que... É difícil julgar uma pessoa que fez. Claro, é uma mãe, mas é difícil julgar. Ninguém sabe o que poderia estar acontecendo naquele momento, entendeu? Não, eu acho que Às vezes tá numa tudo situação de certo. desespero, uma situação que não tem como te dar um futuro e ver um futuro pro teu filho. O amor de mãe, às vezes, pode ser tão grande que eu acredito nesse amor de doação. De abrir mão, concordo. Total. Se eu tivesse Sim. um filho, não tivesse como criar, eu quero meu filho feliz, comendo, com uma família boa. Sim. Enfim, óbvio que deve ser uma tristeza absurda, né? Mas, enfim. Eu não sei como ela lida com isso hoje. Não sei se ela tá por aí ainda. Sim. Embora ela seja jovem, teoricamente ela Mas tem... você sabe nome? Não sei, não sabe não nada, tive esse tá. interesse, de verdade. Teve até uma época que eu morei 10 anos em Campinas e eu virei fotógrafo em Campinas. Né? Quando eu fui pra lá, eu ainda seguia a profissão do meu pai, que era contador. E eu comecei a fazer uns trabalhos na região, Jaguariúna, Olambra, e comecei a fazer uns trabalhos em Cosmópolis. E era uma época que eu já tinha uma autonomia plena, Sim. né? Já tinha ali meus 22 anos, 21 para 22 anos. E minha mãe ficou desconfiada que, na verdade, eu tava dando um migué, que eu tava indo pra Cosmópolis trabalhar, quando, na verdade, eu tava indo atrás de algum rastro. Uhum. E eu falei pra ela, pode ter certeza que não. Eu tava indo lá realmente pra trabalhar, e aí automaticamente você conhece gente, e aí arruma um esqueminha ali. Eu acho que isso é muito da pessoa, né, Ti? Mas eu não Deve ter muita tive. gente que descobre que quer saber, é que nem louco. Deve ter gente que fala, meu, nunca mais quero saber disso. Vocês são meus pais e acabou. Então, é Não o que eu ia até Você comentar. é o segundo caso, meu. Sim. Meus pais são quem me criou, beleza. Tá tudo porque bem. é o que eu te falei, antes da gente acabar virando essa chave do assunto. Eu acho que é uma soma de duas coisas. Primeiro, o fato de eu não carregar mágoa porque eu admiro o gesto. Sim. Não vai dar? Vamos deixar para quem pode, para quem Sim. consegue. E o segundo é a forma que os meus pais conduziram, né? Porque eu acho que entra na neura o filho adotivo, se ele vai descobrir ali com 14 anos, que é uma fase meio idiota, que todo mundo passa por essa fase, rebeldinho, que acha que já sabe do mundo, que acha que já pode ter opinião formada para tudo. E aí automaticamente você começa a querer viver, e aí os seus pais às vezes puxam o freio. Aí às vezes o cara fica revoltadinho e tipo, vocês nem são meus pais, eu quero conhecer quem são os meus pais verdadeiros, enfim. Uhum. Eu acho que esse tipo de vivência leva a essa situação. Por isso que eu volto a dizer, admiro demais a postura que os meus pais Mas tiveram você nunca se revoltou com nessa nada? situação. Você teve essa fase? Não, fase de revolta adolescente sim, mas não vinculada com a adoção. Tá. Eu comecei a trabalhar muito novo e eu fiquei independente bem rápido. Mesmo não precisando trabalhar, eu quis trabalhar. Então isso gerou uma liberdade que às vezes você acha que você pode ir além do que você deveria. E como é a tua relação hoje com eles? Perfeita. Meus pais moram em Campinas, eles continuam morando lá. Eu morei 10 anos em Campinas. Você é filho único Sou dele? filho único. Tá. Eu fiquei como filho adotivo Tá. e único. Tá. Então, assim, eles já estão numa idade, com uma idade avançada, eles já têm alguns piripaques de saúde aí acumulados. Deve ser da faixa da minha mãe. Minha mãe fez então. 80. Meus pais são um pouquinho mais novos. Minha mãe tem 67, meu pai vai fazer Bem 73. mais novos. Exato. Mas já tiveram seus perrengues. Meu pai já infartou, já teve um AVC, mas estão legais, estão bem, têm autonomia deles. Eles moram sozinhos e tal, mas é aquilo, né? Cada vez mais eles vão contando comigo. Sim. E é difícil estar longe, porque assim, Sim. São Paulo é perto, pero no mucho, né? Sim.